Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre o treinamento dos voluntários para as ações de conscientização financeira, principalmente voltados à Semana ENEF de 2018. Eu sou Lavínia Martins, diretora da Planejar e coordenadora da Comissão de Conscientização Financeira. E aqui do meu lado eu tenho a Graziela Suma. Sou vice-coordenadora da Comissão de Conscientização Financeira e coordenadora líder do GT de voluntários. Então vamos lá, o que a gente tem para falar hoje? Então, a gente fez uma definição do que é conscientização financeira para Planejar. Então, a gente tem o objetivo de sensibilizar a população brasileira para a necessidade de organizar suas finanças pessoais e assumir a responsabilidade sobre as suas escolhas, as suas decisões e as suas prioridades referentes ao uso racional do dinheiro na conquista do bem-estar e da cidadania. E para a gente conseguir desenvolver a consciência financeira, a gente precisa ter educação financeira e adotar comportamentos e atitudes favoráveis à construção e manutenção patrimonial e à quebra dos tabus relacionados ao dinheiro. E quais são os escopos das ações de conscientização financeira da Planejar? As nossas ações são voltadas ao público carente. O que é carente? A gente entende que carente é uma pessoa que não possa pagar pelo trabalho de um profissional certificado ou não tem alguém que pague por ele. Essas pessoas carentes, elas podem estar em qualquer classe social e nível de renda, né? Porque você pode ter pessoas super endividadas mesmo que tenham um salário alto, que tenham uma renda elevada. E as exceções são a Semana ENEF e outros tipos de ações semelhantes. Então, por exemplo, a Semana Internacional do Investidor e o Dia Mundial do Planejamento Financeiro, que vão acontecer no mês de outubro. Para esse tipo de evento, a gente faz os eventos de conscientização financeira para qualquer tipo de público e qualquer nível de renda. Isso nos ajuda também a divulgar a atividade de planejamento financeiro e o papel do planejador financeiro na sociedade. E também a existência da Planejar. Vamos falar? Acho que é o próximo slide. Então, o nosso objetivo, quais são os nossos objetivos? Né? Justamente ajudar as pessoas a perceberem o valor do planejamento financeiro e como o planejamento financeiro é importante para a vida delas e por que elas deveriam se planejar financeiramente. A gente vai informar sobre a existência da profissão de planejador financeiro, informar sobre a existência da CVM e dos canais de contato com ela. As nossas ações para a Semana ENEF, para a Semana Internacional do Investidor e o Dia Internacional do Planejamento Financeiro, elas são em parceria com a CVM. Então, elas têm também o objetivo de divulgar a existência da CVM e levar ao conhecimento da população brasileira a existência do regulador do mercado de capitais brasileiro e os canais de contato com eles, caso as pessoas tenham alguma dúvida, alguma reclamação. E a gente também tem o objetivo de influenciar uma mudança cultural no Brasil, para que a população se planeje financeiramente, para que eles comecem a poupar, a investir, a usar os serviços financeiros de uma forma mais adequada e mais responsável e que seja melhor para eles mesmos, para que eles aprendam a tomar melhores decisões financeiras para a vida deles. E como é que a gente faz as ações de conscientização financeira dentro da Planejar? A gente tem palestras, clínicas financeiras ou eventos conjugados palestras com clínicas financeiras. As clínicas financeiras são atendimentos pessoais de 30 minutos. Quais são os benefícios para o planejador financeiro certificado CFP? A gente tem uma exposição a diferentes tipos de público, porque como as ações são voltadas a diferentes tipos de público, as pessoas entram em contato com pessoas muito diferentes, que são diferentes do que elas estão acostumadas a lidar no dia a dia, né? Às vezes uma pessoa pode ser um gerente de alta renda e aí num atendimento ele vai falar com uma pessoa de uma classe mais baixa ou de uma classe mais alta, né? Depende de onde for o evento onde ele estiver participando. A gente propicia justamente a questão da prática, né, de você poder falar em público, aprender a palestrar. A gente tem a questão da possibilidade de acumular pontos para o programa de educação continuada da Planejar e da certificação CFP. E também é uma oportunidade da gente compartilhar o nosso conhecimento e contribuir para a causa da educação financeira do Brasil. E outra coisa, a gente também tem oportunidades de networking, a gente pode encontrar os nossos pares nesses eventos e trocar e aprender junto com eles.
Então, assim, eu convido a todos a participar, porque realmente os benefícios que a gente tem para os planejadores financeiros são grandes. A gente contribui com o desenvolvimento profissional dos planejadores financeiros, através das ações de conscientização. Então, a gente vai falar agora especificamente das palestras, né? O que é o objetivo de uma palestra? É comunicar uma mensagem, inspirar as pessoas, influenciar uma mudança de crenças e valores, transformar os comportamentos em atitudes. Quer dizer, ninguém muda comportamento só por assistir uma palestra, mas a gente tem o objetivo de inspirar uma mudança de comportamento e uma mudança cultural na população brasileira, para que a população passe a se planejar financeiramente, passe a tomar melhores decisões financeiras e a adotar melhores hábitos financeiros. As ideias são a moeda do século XXI. Né? Ideias efetivamente empacotadas e entregues têm o poder de mudar o mundo. Então, nós todos juntos temos sim o poder de influenciar uma mudança cultural no Brasil. É por isso que a gente organiza as ações de conscientização financeira a nível nacional. Né? A gente convida todos os planejadores financeiros de todo o país para participarem em conjunto, principalmente das ações de Semana ENEF, que é um evento nacional. E o que são apresentações de impacto? Para que a gente consiga causar impacto e levar o nosso público a mudar um comportamento, mudar uma crença, mudar uma atitude, a gente precisa ter uma apresentação de impacto. Uma apresentação de impacto ela é formada pelo roteiro, pelo visual e pelo apresentador. Então, essas ideias são tiradas desse livro aqui, que é um livro da agência SOAP, é uma agência que faz apresentações de impacto, e eles trazem, né, essa ideia de que a gente tem que ter um roteiro, um visual e tem que ter o preparo do apresentador. Nas ações da Planejar, quem faz o roteiro e o visual é a Planejar. Então, a gente monta um PowerPoint que tem uma história. E é papel do planejador financeiro que se voluntaria a ser o palestrante levar essa história ao público. Então, a gente vai falar agora especificamente da sua preparação enquanto apresentador, porque o apresentador é você. Então, a preparação do apresentador, a gente precisa pensar na questão da comunicação, né? Quando a gente faz uma palestra, a gente está se comunicando com o público. A comunicação é uma questão emocional. Para a gente conseguir comunicar alguma coisa para alguém, primeiro a gente precisa ter autoconfiança naquilo que a gente está transmitindo. A gente tem que ter confiança de que a gente sabe aquele conteúdo, né? Se sentir seguro para transmitir, para falar sobre aquele conteúdo que a gente está abordando. Antes de comunicar para fora, a gente precisa comunicar para si mesmo. Né? Então, assim, fale na frente do espelho. Eu sou capaz, você é capaz. Né? Você já estudou para passar no exame da certificação CFP, você é um profissional certificado, você tem o conhecimento. Então, estar na frente do público, às vezes as pessoas têm um receio de estar na frente de um público, de falar em público. A gente convida os planejadores financeiros todos a participarem das ações de conscientização financeira, porque é justamente uma oportunidade de falar em público e de treinar e desenvolver essa característica, essa habilidade de falar em público. Um bom apresentador, ele não nasce um bom apresentador, né? Um bom apresentador, ele é resultado de muito treino. Então, antes de convencer os outros, você precisa convencer a si mesmo. Antes de inspirar os outros, você precisa inspirar a si mesmo. Então, a autoconfiança é uma coisa que vem de dentro. A gente precisa desenvolver essa habilidade. E horas de palco dão prática e autoconfiança. Então, quanto mais a gente fala em público, mais a gente sente essa autoconfiança de falar em público. Por isso que eu coloquei aqui, treine, 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 treine. Quanto mais vezes você aproveitar a oportunidade de falar em público, melhor você vai se tornar na habilidade de falar em público. A gente precisa visualizar a apresentação antes dela acontecer. Quando a gente para e pensa o que a gente vai fazer, qual é o discurso que a gente vai levar para o nosso público, é uma forma da gente treinar também. Mas é importante treinar, colocar a apresentação no PowerPoint, convidar alguém da sua família para assistir, por exemplo, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, coloca todo mundo no sofá, passa a apresentação na televisão
e fala. Isso vai ajudar você a se soltar e também você pode ter o feedback dessas pessoas. Se você não tiver um público que possa te assistir em casa para ajudar no treinamento, faça isso na frente do seu computador, faça isso se gravando no celular. Desenvolva a técnica, né? Antes de você chegar no público, você precisa chegar no público já preparado, com o discurso pronto daquilo que você vai passar para o público. Cronometre o tempo durante o treino, né? Antes da gente entrar para jogar, antes da gente se apresentar para um público, a gente precisa treinar e saber quanto tempo vai levar aquela apresentação. Os eventos da Semana NF, eles têm duração de 1 hora, as apresentações são preparadas para que a gente transmita elas no período de 1 hora, incluindo perguntas e respostas. Então treine para estar preparado para transmitir aquele conteúdo no período de 1 hora. A questão, se você vai receber perguntas do público durante a apresentação ou ao final da apresentação, fica a critério do apresentador, fica a critério do palestrante, você mesmo determina quando você começar a palestra, se você quer receber as perguntas durante a palestra ou se você quer receber as perguntas ao final da palestra. Então, controle também o tempo durante a apresentação para você conseguir entregar o conteúdo naquele tempo que foi combinado com o público que foi assistir. Cuide da sua apresentação pessoal, né? A questão da roupa, do cabelo, da barba, das unhas, maquiagem. Quando você está diante de um público representando a Planejar, você tem você está representando você mesmo e você representa uma entidade, você representa uma associação. E durante a Semana NF você representa também a CVM. Então é importante a gente se preocupar com a nossa apresentação pessoal e a gente estar bem diante do nosso público, né? Porque estamos carregando não só o nosso nome, mas também nomes de peso que estão dando suporte para nós. E coloque energia na sua apresentação. E na sua expressão corporal, né? É importante a gente ter essa questão da energia, porque é a energia que a gente transmite para o público leva para casa aquilo que a gente transmite para eles. Se a gente chegar lá e falar assim, todo mirradinho, é uma coisa muito feia, né? Ninguém gosta. Todo mundo gosta de uma apresentação quando o apresentador fala para fora, né? Então é importante a gente criar esse hábito de falar para fora, de ter uma expressão corporal expansiva, para que as pessoas se sintam abraçadas e sintam engajadas, né? Através da fala e da nossa expressão corporal, do tom de voz, a gente cria o engajamento do público. Então é importante a gente trabalhar isso na nossa cabeça para a gente incorporar isso na nossa maneira de se expressar. Então, você não consegue inspirar os outros se você não inspirar a si próprio primeiro. Então, expresse-se de maneira entusiasmada, apaixonada e conectada com o seu objetivo. Então, nosso objetivo, já falei no começo, é mudar a cultura no Brasil, é levar ao conhecimento do público o planejamento financeiro e a profissão de planejador financeiro. Então, a gente precisa se conectar com isso e transferir isso para o nosso público. Seja impecável com as suas palavras, isso é super importante. Eu acho que a gente está representando não só a nós mesmos, como eu falei, mas também instituições que a gente quer, instituições de peso e que a gente quer transmitir esse peso para as pessoas. Então, é importante a gente ser impecável na nossa apresentação pessoal e nas nossas palavras. Então, você será o centro das atenções durante a sua apresentação. Esteja preparado para isso. Isso é super importante. A gente só está preparado quando a gente treina, quando a gente sabe o conteúdo que a gente vai transmitir para aquele público, o que a gente vai falar, o que a gente precisa se preparar antes, quais são os exemplos que a gente vai usar. Então, o discurso. É importante a gente adequar o discurso ao público. Como é que a gente sabe disso? Antes da Semana NF, por exemplo, a gente já tem indicado lá qual é o público-alvo de cada um dos eventos. Então, é importante você saber qual é o público para você se preparar com antecedência. É importante você chegar ao local do evento com antecedência para que você possa conversar com as pessoas que estão naquele local, conhecer um pouco sobre elas, saber quem são elas e adequar os seus exemplos e o seu discurso àquele público, né? Para que você não entre em choque com a realidade daquele público. É importante você transmitir para eles ideias que eles aproveitem, que eles se sintam
conectados. É importante a gente criar empatia com o público para que o público adote aquelas palavras que a gente está levando para eles, aquelas ideias que a gente quer transmitir para eles. Use exemplos que são adequados ao público, use uma linguagem simples e clara, não use jargões do mercado financeiro, né? Existem termos técnicos que são muito usados no mercado, que as pessoas fora do mercado não conhecem ou têm preconceito, então é importante a gente falar o mais claro e simples possível para que a gente consiga se conectar com as pessoas. Então, o PowerPoint, ele é só um guia, né? Ele é um guia do roteiro da história que a gente quer contar para as pessoas. Então, ele é um apoio, né? Ele deve apenas guiar o que você vai falar para aquelas pessoas. E você, apresentador, precisa estar preparado para entregar para o seu público a palestra que o público merece, que o público foi lá para assistir. Então, é importante adequar o discurso ao público. Se você for fazer uma apresentação num colégio para jovens, você vai usar uma linguagem mais simples. Se você for fazer uma apresentação, por exemplo, na Câmara de Deputados, lá em Brasília, a gente já teve isso o ano passado, a gente sabe que é um público mais educado, mais elitizado, então a gente precisa estar preparado para adequar o discurso a esse público, né? O público ele tem mais conhecimento, então ele espera mais do apresentador que for fazer a palestra lá, então ele quer mais conhecimento, né? Ele espera mais da gente, ele tem uma expectativa maior sobre a apresentação e a gente precisa entregar para ele mais conhecimento. Uma coisa que é muito importante aqui, a certificação CFP, ela prepara as pessoas num nível muito elevado de conhecimento financeiro. A base, a média da população brasileira tem um conhecimento muito inferior ao nosso. Não adianta a gente achar que em uma apresentação a gente vai conseguir trazer todo mundo aqui ao mesmo nível de conhecimento que a gente tem. A gente tem que ter algum lugar aqui um pouco mais no meio do caminho. Então, a gente precisa estar preparado para adequar o nosso discurso àquele público. Então, eu trouxe aqui também algumas sugestões para vocês se inspirarem, né? No YouTube, vocês podem procurar discursos de grandes líderes, por exemplo, né? O que eu trouxe aqui é para vocês inspirarem o discurso de vocês, para vocês se inspirarem enquanto palestrantes. Eu coloquei aqui, por exemplo, grandes líderes, que eu acho que são discursos bacanas que estão disponíveis no YouTube. Por exemplo, Martin Luther King, o Barack Obama, a Oprah Winfrey, que é uma grande apresentadora americana. Eu acho que tem vários discursos interessantes e vocês podem procurar discursos, né? Desculpa, eu coloquei todos os exemplos aqui de personalidades americanas, mas a gente pode procurar grandes oradores brasileiros também. Vocês encontram os discursos no YouTube. Tem um documentário muito bacana no Netflix do Tony Robbins, chama Tony Robbins, Eu Não Sou o Seu Guru. Ele fala de uma forma muito efusiva, né? E o documentário mostra a preparação dele antes de entrar em palco. Ele usa uma mini cama elástica daquelas de academia e ele pula em cima da cama elástica para entrar no palco assim cheio de energia, e ele transmite aquela energia para o público. Então eu acho que são ideias de como a gente pode se preparar antes de entrar no palco. Eu acho que de repente tem gente que gosta de meditar, que gosta de respirar e ficar quietinho, e tem gente que gosta de ser assim mais efusivo, né? Que precisa de se energizar antes de entrar no palco para conseguir transmitir aquele conteúdo para o público. E eu trouxe alguns livros também. Esse livro do Edu Lyra, Da Favela para o Mundo, foi lançado recentemente. Ele está nas grandes livrarias do país. O capítulo 5 dele é esse capítulo, Comunicação como Ferramenta de Conquista. Ele conta como ele, Edu Lyra, se formou enquanto palestrante. Então é muito interessante a forma como ele conta o desenvolvimento dele, justamente as primeiras palestras que ele fez, que ele era vaiado, que as pessoas achavam péssimo, e com o passar do tempo, de tanto falar em público, ele foi desenvolvendo as próprias técnicas dele de como falar em público.
O segundo livro é Como Falar em Público e Encantar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro bastante conhecido, tá também nas grandes livrarias, nas livrarias dos aeroportos, é um livro bastante popular. Tem o livro TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Ele traz justamente a formação dos palestrantes do TED, né, em como é que as pessoas treinam e desenvolvem a habilidade de falar em público nas palestras do TED. E eu coloquei o último livro, justamente esse daqui. E a clínica financeira. Então, a clínica financeira é um atendimento pessoal de 30 minutos. Escute, 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 né? A principal habilidade que a gente precisa desenvolver quando a gente participa de uma clínica financeira é a habilidade de escutar o que a pessoa do outro lado da mesa está falando para a gente. Quando a pessoa fala para alguém, conta a sua história de vida, a sua história financeira, ela começa a organizar dentro da cabeça dela a história e isso ajuda ela a resolver os próprios problemas. Às vezes ela acha que ela tem 1 milhão de problemas e quando ela começa a contar aquilo para alguém, ela começa ela mesma a pensar em soluções possíveis, a organizar os problemas financeiros dela. Então, o nosso principal papel enquanto atendente de clínica financeira é escutar. Escute com atenção e escute sem julgamento. É importante a gente ter a imparcialidade. A gente não pode julgar a pessoa que está contando essa história para a gente durante um atendimento de clínica financeira ou qualquer outro tipo de atendimento. A gente está ali no papel de terapeuta, né? Então, enquanto a gente está participando como atendente de uma clínica financeira, a gente está exercendo o papel de terapeuta financeiro. Então, é muito importante essa questão de exercitar a escuta. E depois dar orientações de como a pessoa pode encaminhar aquela situação dela. É claro que em meia hora a gente não vai resolver a vida de ninguém, mas a gente pode dar um direcionamento de soluções possíveis. E ensinar ela também a como usar a ficha do diagnóstico financeiro que é disponibilizado pela Planejar para a gente fazer as clínicas financeiras. Porque aquela ficha ela vai levar para casa e ela pode usar aquilo como um exercício depois, para fazer o próprio planejamento financeiro dela sozinha. Então, a gente também tem o papel de ensinar as pessoas a usar a ficha. Então, agora a gente vai falar especificamente sobre a preparação para a Semana ENEF. Então, a ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, é uma política de Estado que foi criada em 2010 pelo CONEF. CONEF é o Conselho Nacional de Educação Financeira. Ele é composto por vários órgãos, entre eles os 4 reguladores de mercado, que são o Banco Central, a CVM, a SUSEP e a Previc. São 3 ministérios, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, e são 6 entidades do mercado privado, que é a B3, a Ambima, Febraban, Senenseg. Quais eram os outros dois novos? Tem 2 novos que a gente não decorou ainda. Mas enfim, vocês podem procurar no site da Semana ENEF, semananef.gov.br, tem tudo escrito lá e tem descrito quem são os participantes do CONEF. O CONEF instituiu a Semana Nacional de Educação Financeira em 2014, é isso? Esse é o 5º ano da Semana ENEF. A Planejar participa desde o 1º ano. A gente tem... Bom, depois eu vou falar. A gente tem aqui, eu trouxe para vocês também o histórico da nossa participação, que tem crescido ao longo dos anos. O que é mais importante que a gente precisa falar aqui, os eventos são todos gratuitos e eles devem ter ausência de viés comercial. O que é isso? É vedada a divulgação e comercialização de produtos e serviços. Então, toda a nossa participação na Semana ENEF, ela é voluntária. Todo mundo que participa da Semana ENEF participa de forma voluntária. Todos os eventos têm que ser gratuitos e é proibido fazer divulgação de produtos e serviços. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para todos os participantes das ações da Semana ENEF que respeitem essa regra, tá? Vamos para o próximo. Então, falando na questão histórica, né, das nossas estatísticas,
A Planejar realiza ações de voluntariado. Desde 2009, a gente começou a fazer clínicas financeiras na Expo Money, que era uma feira que começou aqui em São Paulo, era uma feira de educação financeira, que já não existe mais. Nós participamos 2 anos. Depois, em 2013, houve a assinatura do convênio para promover a educação financeira com a CVM. A gente, depois, em 2015, teve a criação da Comissão da Comissão de Conscientização Financeira, que é essa comissão que nós fazemos parte, para poder melhorar, né, as ações que a gente vinha fazendo. A gente quis estruturar isso de uma outra forma e para isso foi criada a comissão. E em julho de 2016, portanto faz pouco mais de 1 ano e meio, nós entramos no Comitê Consultivo de Educação da CVM. Então hoje a Planejar também participa do Comitê Consultivo de Educação Financeira da CVM e ajuda a organizar algumas ações de educação financeira. Por isso a gente faz várias ações em parceria com a CVM. E a nossa participação na Semana ENEF. Então, o primeiro ano de Semana ENEF, em 2014, nós fizemos apenas 2 eventos, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, e ao longo dos anos isso vem crescendo. E a nossa expectativa para o ano de 2018 é fazer 300 eventos ou mais de 300 eventos. Eles ainda estão sendo organizados, a gente ainda está na fase de alocação dos voluntários nos espaços que foram organizados, captados pelos voluntários que captaram os espaços. A gente, por enquanto, fez já o matching de 131, a gente tem 131 voluntários participando, eu acho que de já 250 espaços, mais ou menos. A equipe da Planejar ainda está trabalhando nisso. Bom, gente, em primeiro lugar eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, né, a participação de todos vocês. Nada disso estaria acontecendo, nenhuma estrutura dessa estaria tão desenvolvida se não fosse a participação de cada um de vocês, né? Isso prova, esses números que a Lavínia acabou de apresentar, isso prova que sim, o trabalho de formiguinha é valioso, né? Que sim, cada um de nós temos que nos empenhar, né, e agir de forma autônoma, né, e ser protagonista, né? Quer dizer, se escolheu fazer parte, né, de um trabalho voluntário, é porque tem um propósito, né? É porque você quer construir um legado, é porque tem uma causa muito importante aí por trás. Isso tem que ser alimentado, isso tem que ser cuidado, isso tem que ser olhado, e a gente está aqui porque juntos nós acreditamos que juntos somos mais fortes, né? Então, esse desejo que a gente tem de querer transformar, né, de que as coisas sejam melhores, tem que partir de cada um de nós. Tá bom? A hora é agora. A Semana ENEF tá aí, é uma oportunidade valiosa, inestimável para cada um de nós colocarmos em prática esse desejo que a gente tem tão genuíno, né, de fazer um mundo melhor, de fazer essa transformação, fazer parte dessa transformação. Vamos lá, para a prática. Como é que a gente começa? Como é que a gente faz isso? Foi enviado então um convite anteriormente para a gente identificar quantos voluntários, quantas pessoas teriam vontade, né? Quantos associados têm interesse em trabalhar como voluntário. Identificamos um número de 300 voluntários interessados, possivelmente voluntários, e depois passamos então para a segunda etapa, que é, então vamos buscar espaços para receber, né, nosso trabalho de conscientização financeira. Foram captados aí mais ou menos 150 lugares, espaços para atender quase 300 palestras. E, pasme, a gente está com 141 voluntários que de fato querem trabalhar, que disseram, ó, tô aqui, vou para esse espaço, vou até esse lugar aí para levar o meu conhecimento. Então, eu não quero entregar, né, esse evento, esse desafio, faltando palestrante, faltando voluntário, com muita gente, muita população, muita gente aí precisando da gente, né? Então eu peço, por favor, para que vocês conversem com os seus amigos CFPs, né? Que vocês mobilizem mais gente para ir com vocês,
tá? Para atuar. Não tenham medo, vocês viram as orientações que a Lavínia passou, não é difícil, né? Basta ter vontade, a instrução tá aí, a apresentação é pronta, a palestra é pronta para vocês, vocês não precisam construir uma apresentação, essa apresentação vai ser enviada para vocês que se disponibilizaram a ser palestrantes, tá bom? Até o dia 4 de maio vocês vão receber essa apresentação. E para organizar toda a logística do evento, né, a gente colocou os seguintes papéis aí de trabalho. Tem o prospectador, a pessoa que vai e busca o espaço, né, e ela é, portanto, responsável por aquele evento, por aquele espaço. Sinal que ela tem algum vínculo emocional com o administrador do RH, com o gestor ali, né, daquele local. Então, essa pessoa que prospectou esse espaço tem a responsabilidade, eu peço ajuda para vocês que conseguiram esse espaço, aí, essa palestra, para contatar, né, o palestrante que vai fazer ali, buscar ali o backup, fazer esse network, é uma oportunidade valiosa para a gente também conhecer outros profissionais que têm esse destaque, né, de ser um profissional CFP e que tem essa índole, essa vontade de fazer o bem, tá bom? Então, de novo, o caminho é, olhem a planilha que foi enviada para vocês. Nessa planilha tem todos os nomes, todos os eventos, localize o seu nome, localize o seu evento, organize a tua agenda para estar lá 1 hora antes nesse evento, veja as pessoas que vão trabalhar com você, busque essas pessoas, tá? Vai ser enviado um e-mail para você, você diz... Puxa, não conheço essa outra pessoa, como é que eu vou achar o e-mail dela? Então, além da planilha com os e-mails, vocês vão receber um e-mail, né, da Bianca, colocando o convite para esse lugar, com o nome do lugar, com o seu nome, com o horário, para que esse convite seja colocado no espaço à disposição do público final, a fim de capturar esse público final, né? E o Felipe e a Aline, então fiquem ligados nos e-mails que vocês estão recebendo, prestem atenção nesses nomes, tá? Busquem por esses nomes. O Felipe e a Aline estão enviando e-mails para vocês, colocando, portanto, o grupo daquele evento em contato. Então, ele vai mandar um e-mail para o palestrante, com o backup, com o atendente de clínica, todo mundo junto, já se apresentando aí, para que vocês façam isso, né? Se organizem, às vezes uma carona e junto, né? Facilita, tá bom? A troca de experiência, tem gente que já atuou em outros anos, vocês vão poder compartilhar, é muito, muito rico mesmo, muito valioso, eu recomendo, é uma experiência gratificante profissional e pessoalmente, tá? Seja protagonista, procure outras pessoas para ir contigo, né? Se estimule o seu grupo, o seu grupo de relacionamento e registrem, gente. Se possível, fotografem o evento, filmem. Se vem alguém depois da palestra conversar contigo, alguém que assistiu sua palestra e vem te elogiar e vem fazer alguma consideração, pede para a pessoa, posso gravar esse seu depoimento? 1 minuto, 2 minutos de vídeo, rapidinho, porque a gente pretende divulgar esses vídeos no segundo semestre, né, para que a gente possa ser um multiplicador, estimular, inspirar outros profissionais, outras pessoas a atuarem, percebendo na prática, na real, o quão esse benefício final da pessoa que acabou de receber, né, o seu esclarecimento, uma palavra, né, um estímulo, pode transformar a vida de muita gente, tá? Então, eu peço, por favor, realmente o empenho de todo mundo e agradeço imensamente pela participação de todos. Bom, gente, e a palestra padrão deve ser enviada para vocês até o dia 4 de maio, para que vocês tenham 2 finais de semana para estudar e para treinar antes de começar a Semana ENEF, que vai ser de 14 a 20 de maio de 2018. Então, boa noite a todos, agradecemos a participação de todos, a participação de vocês todos é muito importante. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.